Irmãos, irmãs, Deus nos dá a graça de estarmos juntos, de nos aproximarmos do lugar onde estivermos por estes meios tão poderosos de comunicação. Que bom poder rezar a palavra, que bom poder permitir que ela fale em nós, orientando a nossa vida, para que ela seja vida conforme o reino, conforme a proposta de Jesus. Hoje nós estamos com o evangelista Marcos, mais uma vez, no capítulo 10, versículos 17 a 30, mas nós vamos proclamar a versão mais breve, no capítulo 10, de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, pergunta fundamental emerge da palavra de Jesus no Evangelho: quem é realmente discípulo de Jesus? Quem verdadeiramente está no caminho seguindo-o? É aquele que é livre em relação a tudo e a todos. Nada na vida do discípulo, da discípula, é absoluto a não ser o amor de Deus, a não ser a obediência, a fidelidade a Ele. Para ganhar a vida eterna, que é dom de Deus, meus irmãos, vejam, é preciso ir além do cumprimento da lei, do cumprimento dos mandamentos. O homem que foi até Jesus o encara de frente, chega a ajoelhar-se, surpreende-se porque Jesus lhe disse que é preciso superar as normas da lei e praticar a justiça. É verdade que as prescrições da lei, elas são importantes e se referem sempre ao relacionamento com Deus e com o próximo. O homem, no entanto, por sua seriedade e vivência da lei, pode ser chamado justo, porque ele faz tudo o que a lei manda e o faz desde a sua juventude.
este que se apresentou a Jesus. Podemos dizer que ele é modelo, ele é perfeito, ele cumpre os mandamentos, ele sabe da importância dos mandamentos. Quer dizer, ele não está longe do reino de Deus. Ele quer saber se aquilo que ele está fazendo já basta. Sua fortuna, na visão da lei de Deus, lá no Antigo Testamento, vejam, é considerada uma bênção, bênção de Deus. E ele, na verdade, julga que para ter a vida eterna já basta. Tudo que ele tem, toda a sua riqueza, como ensina lá o Antigo Testamento, se foi construída na justiça, é bênção de Deus. É o momento em que Jesus dá o ensinamento novo. A riqueza se tornou, na vida daquela pessoa, um obstáculo, um impedimento. Sabe por quê? Porque ele se tornou escravo dos seus bens, escravo das suas riquezas, embora cumprindo a lei de Deus à risca. O seguimento de Jesus, o caminho para a vida eterna que ele deseja, está ou exige total desapego. Numa palavra, exige liberdade. E o que conta no ensinamento dele, no ensinamento dado por Jesus, está no exercício da solidariedade, está no exercício da misericórdia em relação aos pobres. Um homem de muitos bens, muitas terras, propriedades, tudo tendo conseguido legalmente, pelo menos ao que parece, na verdade o escravizava. E ele, até então, tinha a sua consciência tranquila. Qual é a proposta de Jesus? É uma sociedade solidária, que partilha os bens e ninguém seja excluído. Ninguém fique de fora. Todos com trabalho, todos com vida digna. Se para muitos, demasiadamente apegados aos seus bens é impossível, para Deus, porém, é possível. E é verdade, não quer dizer que os ricos não têm salvação. Se eles são ricos e a sua riqueza é fruto do trabalho, e eles são solidários, são capazes de viver com liberdade em relação à sua riqueza e partilham com os pobres, é claro que eles estão no caminho do reino. Isso é possível, para Deus é possível, para o homem também é possível. É a nova justiça, a justiça do reino, onde os bens ou as riquezas são postos a serviço de todos. Os discípulos tiveram a coragem de deixar tudo, conforme a gente lê no Evangelho. Eles entenderam a proposta de Jesus e com ele já concretizaram esta nova sociedade, o que os levou à perseguição e à morte. Nós estamos no mês missionário. A essência da igreja é a missão, a sua causa é a missão. É o anúncio de Jesus Cristo, começando do lugar onde ela se encontra, até chegar aos confins do mundo, para que todas as nações se tornem discípulas. Vamos começar ao nosso redor a viver esta missão, a concretizar esta missão, trabalhando pelo nosso bem, pelo bem dos irmãos, apoiando todas aquelas iniciativas que na igreja e fora da igreja visam esta nova sociedade, um mundo melhor, um mundo mais fraterno, onde ninguém se aproprie de nada e outros não tenham nada. Quais são os gestos concretos de partilha e de solidariedade em nossas comunidades? Nossas comunidades são comunidades missionárias, são igrejas que vão ao encontro dos outros, daqueles que sofrem, dos últimos. Porque é tão difícil para os cristãos, irmãos e irmãs, o compromisso com os pobres, o compromisso com os excluídos. Porque na comunidade muitos querem um trabalho que dê visibilidade, notoriedade. E é tão difícil encontrar, por exemplo, irmãos, irmãs, para trabalhar na pastoral do menor, na pastoral da criança, na pastoral da visita aos presídios.
A gente quer aquilo muitas vezes e procura até servir, e nem sempre é tão fácil, aquilo que nos convém, aquilo que não tira a nossa comodidade. Somos missionários. Começamos pela nossa liberdade interior, em relação a tudo e a todos. Que bom se nós podemos trabalhar por esta causa que nos ultrapassa e que não é nossa, portanto, que é o Evangelho. Vamos pensar, vamos rezar, vamos nos debruçar sobre a questão missionária neste mês de outubro. E sobre todos dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.